Olá pessoal, a proposta anterior era trazer alguém para estar conversando sobre uma determinada área relacionada à administração. Devido às situações agora do Covid-19, a gente não está tendo aula como normal, estamos tendo por à distância. E essa pessoa então ela não teria como fazer uma gravação, uma conversa com vocês, então eu trouxe uma proposta diferente. Esse aqui é o livro Gerenciando a Rotina do Trabalho do Dia a Dia, é um livro do Falcone. Ele é um livro muito interessante para fazer uma análise de processos, como ser um líder, entre outros. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha comentada desse livro, vou abordar os primeiros capítulos dele. A ideia desse livro em si, ele não é fazer uma análise dessa forma, não é um livro de leitura, ele é um livro de kombucha, onde você reúne sua equipe, faz uma conversa, analisa, tem vários roteirinhos ali e você consegue identificar anomalias em seu processo, falhas, entre outras. Vou fazer uma apresentação, uns slides aqui, espero que todos gostem. É uma proposta um pouquinho diferente, mas é o que eu consegui fazer para essa situação. Então, eu vou abordar um pouco sobre o livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Esse é um livro escrito pelo consultor Vicente Falcone e ele trata como aplicar uma metodologia à operação com o objetivo de gerenciar as funções, proporcionando um guia organizacional de melhoria contínua ao ambiente da sua empresa. Para começar a entender melhor esse conteúdo, a gente precisa entender uma coisa, que é o nosso trabalho. Então, você sabe me dizer o porquê você trabalha? Uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, com certeza, é a questão de ganhar dinheiro, ter prazer, conquistar bens materiais, pagar as contas, entre outros. Mas a melhor resposta é que a única razão pela qual nós trabalhamos é porque alguém precisa do resultado desse nosso trabalho. Outra forma de explicar também é que nós trabalhamos para sobreviver. A gente precisa comer, vestir, ser tratado quando ficamos doentes, dormir e receber a educação. São tantos outros motivos também. Portanto, para sobreviver, nós nos organizamos para facilitar a luta pela sobrevivência. E assim o ser humano se organiza em indústrias, hospitais, escolas, prefeituras e por aí vai. São tantos tipos de trabalhos diferentes. Em resumo, a gente luta pela sobrevivência. E lutar pela sobrevivência é a missão de toda a empresa. Basicamente, podemos concluir que o trabalho do ser humano é satisfazer a necessidade das pessoas e das empresas. E a empresa depende dessa capacidade para agregar satisfação ao seu cliente. Desta forma, as empresas devem sempre estar preparadas para promover mudanças rápidas de acordo com o que o mercado exige. Então, como que as empresas podem fazer isso sem perder resultado e sem gerar complicações nas rotinas? A forma ideal é aplicando o gerenciamento por qualidade total, conduzindo esforços coletivos de toda a equipe e aplicando o conhecimento do dia a dia de dentro para fora da sua organização. E assim, surge uma ferramenta chamada melhoria contínua. A melhoria contínua é um sistema de controle de qualidade total que visa garantir o controle por meio do envolvimento das pessoas de todas as áreas da empresa, atingindo assim o atendimento de todos os processos internos dessa empresa. Para implementar essa ferramenta, o planejamento estratégico não é suficiente. É preciso ter pessoas capacitadas, comprometidas e empreendedoras. O funcionário é o autor principal do processo. Precisa-se que as expectativas e as metas pessoais dos colaboradores estejam ligadas aos objetivos da empresa. Um não cresce sem o outro, assim como deve ser aplicado também os norteadores culturais, que são ferramentas para facilitar que o funcionário entenda que tipo de pessoa que a empresa deseja e o que deve se fazer para se integrar ao negócio. O sucesso da melhoria está ligado diretamente às ações e postura das pessoas, de forma que é impossível existir um programa de qualidade bem-sucedido onde não há preocupação com a qualidade de vida de seu funcionário. Uma organização que não valoriza o seu corpo operacional jamais conseguirá implementar funcionários com uma cultura adequada às causas da empresa. Assim também é necessário definir limites para nortear pessoas quanto às causas ou aos objetivos organizacionais, não aceitos por ela. Esse novo contexto organizacional exige um profissional que, além de comprometido com os objetivos organizacionais, esteja preparado não só para participar dos processos de mudança, mas também para promover em todos os níveis, desde o gerencial até o operacional. Para alcançar as metas, então, existem três fatores fundamentais. Esses são a liderança, o conhecimento técnico e o conhecimento gerencial. Esses três pilares são fatores de competitividade essencial de uma equipe. A liderança é o que mais importa em uma organização. De nada adianta ter o conhecimento gerencial ou técnico se não existe um líder que faça acontecer. A maioria das pessoas trabalham em operação, né? Então, é difícil coexistir funções gerenciais que são bem conduzidas se as funções operacionais não estiverem funcionando. Por isso, o líder deve sempre manter a sua casa arrumada. Arrumar a casa significa eliminar anomalias, e especialmente melhorar o gerenciamento da rotina no dia a dia. Você deve, então, definir a autoridade, padronizar operações, monitorar resultados e trabalhar com ações corretivas, mantendo um bom ambiente de trabalho e utilizar o máximo de potencial das pessoas. E como que eu posso fazer isso? São 4 passos. O primeiro deles, os 5 sensos,
é a melhor forma de iniciar o melhoramento do gerenciamento de sua rotina. Essa ferramenta é um potencializador para o aculturamento das pessoas a um ambiente de economia, organização, limpeza, higiene e disciplina, fatores que são fundamentais para formar a cultura organizacional. O segundo passo é eliminar as anomalias. Qualquer desvio de condição normal é considerado uma anomalia. A análise de anomalias é a busca sumária e rápida da causa imediata de um problema. Você deve descobrir o porquê ocorreu esta anomalia e tomar uma ação corretiva, e assim providenciar medidas para que não ocorram novamente essa anomalia. Após eliminar a anomalia, o terceiro passo é padronizar. Padronize os procedimentos. Essa padronização serve para evitar que ocorram anomalias. E o desenvolvimento de padrões é uma informação importante e vital ao bom desempenho de uma gerência. O conhecimento das funções desempenhadas por cada um é muito importante e é fundamental para o entendimento do trabalho de cada um. A criação de procedimentos operacionais padrão exige também que faça o treinamento dos colaboradores. O colaborador será realizar o processo padrão se houver o treinamento, e sempre que houver uma dúvida ele poderá ir atrás desse documento para se informar e assim executar um procedimento padronizado. O último passo é organizar o seu gerenciamento. Gerenciar é o ato de buscar causas, da impossibilidade de atingir uma meta e estabelecer contramedidas e montar um plano de ação. Buscar as causas é o meio e atingir uma meta é o fim. Você deverá praticar isso a partir do conhecimento gerencial. O conhecimento gerencial é a aplicação do método. É saber usar as ferramentas de ciclos de qualidade para desenvolver melhorias e eliminar anomalias. Padronizar processos. Exemplos de ferramentas fundamentais são os ciclos de padronização, execução, controle e ação, o brainstorming, o diagrama de Pareto, o diagrama de causa e efeito e entre outros. O conhecimento técnico é o conhecimento adquirido através da experiência. Representa um conjunto de conhecimentos e práticas que habilitam um profissional a exercer uma determinada atividade. O conhecimento prático é desenvolvido através de cursos ou na prática no trabalho após o treinamento de algum operador. O padrão é o instrumento básico do gerenciamento da rotina do trabalho e do dia a dia, e é o próprio planejamento do trabalho a ser executado. Não existe gerenciamento sem padronização. Antes de explicarmos alguns fluxos, primeiro nós temos que entender como que a nossa empresa está organizada. A empresa é dividida em duas funções, a função gerencial e a função operacional. A função gerencial é dividida entre a diretoria e o gerente. A diretoria estabelece as metas para corrigir a situação atual, e o gerente acompanha a análise de anomalias e garante a eliminação. A função operacional corresponde a 90% dos funcionários da empresa. Compreende ao supervisor e operador. O operador é aquele que acompanha o processo e relata as anomalias, enquanto o supervisor ouve esses relatos e conduz a análise dessas anomalias. A partir disso, nós conseguimos ter uma noção de como irá funcionar o processo. O fluxo da padronização segue a partir da necessidade do cliente. O engenheiro de produto faz a especificação do produto, o engenheiro do processo faz a especificação do processo e o procedimento operacional padrão, assim passa para o gerente, que treina o supervisor do processo, que treina o operador e verifica o cumprimento do padrão. O operador implementa o padrão com o pessoal e garante o padrão. O supervisor dá a ideia de novos procedimentos operacionais, o gerente aprova e os engenheiros aprovam. O POP é o procedimento operacional padrão, que deverá ser treinado com seu pessoal, e com o tempo você irá aperfeiçoá-lo. POPs são válidos para todas as áreas, desde a administrativa, setores de compra, venda, produção, manutenção, entre outros. Todas as pessoas no processo têm a função de garantir o procedimento. Toda não conformidade ao procedimento é considerada uma anomalia. Então, se você escutar um barulho estranho na máquina, uma peça mais áspera que normal, uma consistência no produto diferente, um cheiro estranho, algo mais viscoso que o normal, quebras na peça, é considerado uma anomalia. Essas podem ser identificadas através dos 5 sentidos. As anomalias devem ser tratadas imediatamente. Então, após o supervisor treinar o operador e o operador garantir esse padrão, se ele verificar uma anomalia, ele deverá relatar ao supervisor. Esse irá autorizar essa remoção da anomalia e assim ele verificará se está sendo cumprido o POP, fará a atuação na causa imediata dessa anomalia, descreverá um relatório dessa anomalia e passará para o gerente. O gerente verificará esse relatório e junto à equipe de engenharia, eles irão utilizar ferramentas de priorização para verificar as causas mais crônicas no processo, irão resolver o problema atuando na causa raiz, utilizando a ferramenta do PDCA.
Quando o procedimento padrão não estar sendo cumprido, deverá verificar se os operadores compreenderam este padrão. Caso não, deverá treiná-los. Caso os operadores não possuem habilidades para cumprir o padrão, dê treinamento técnico a eles, ou realoque para diferentes trabalhos. Caso os operadores não sintam necessidades do cumprimento desse padrão, instrui eles e guie para que o padrão seja cumprido. Caso o procedimento do padrão não seja apropriado, você deverá verificar se ele está em uma forma utilizável. Caso não seja prático ou não conduza a bons resultados, você deverá rever o padrão sobre o ponto de vista técnico. Essas são as contramedidas de prevenção contra a reincidência de anomalias, de acordo com o diagrama de Ozotani. Acredito que a partir desses slides que foi comentado agora, já dá para ter uma noção muito importante de como que funcionam as empresas. Muitas dessas ferramentas nós já estudamos, mas não vimos a real aplicação dela. Porém, esse livro ele traz algumas ferramentas que facilitam essa visão. Pô!